Esse ano teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos. O sistema eleitoral deles é bem diferente do brasileiro, com diversas particularidades. A principal delas é o fato de a escolha para presidente não ser direta e o voto não ser obrigatório. Veja a seguir como funcionam as eleições nos Estados Unidos e qual o caminho que um candidato precisa percorrer até chegar à Casa Branca. Eu sou o professor André Santiago e essa é mais uma de nossas... Pitadas de História. Primeiro, muita gente acredita, que a política norte-americana tem apenas dois partidos, o republicano e o democrata. De fato, são os dois partidos que tradicionalmente se revezam no poder, mas as eleições também envolvem candidatos independentes e de inúmeros partidos menores. Segundo, o sistema de primária e o caucus. As primárias ou prévias são a primeira etapa do processo de seleção interna dos candidatos pelos partidos. Esse ano de 2024, a primeira prévia ocorreu no dia 15 de janeiro, no estado de Iowa. Ela se realiza em nível estadual antes do início oficial da campanha. A menos que um candidato concorra como independente, ele é obrigado a se registrar para disputar por um partido político no estado em que vive. Como na disputa nacional, as primárias ocorrem por meio de votação secreta e o candidato com mais votos vence. Já o caucus são mais complexos. Nos estados que os utilizam, é designado um dia em que os membros dos partidos políticos se reúnem para decidir, numa espécie de votação pública, qual candidato quer que os represente. Ocorrem centenas dessas pequenas assembleias em estados como Iowa, Nevada, Wyoming e etc. Depois de todas as primárias e caucus em nível estadual, os partidos políticos realizam as convenções nacionais para escolher oficialmente o candidato que os representará na eleição que ocorre no mês de novembro, juntamente com seu companheiro de chapa. Nas convenções, os delegados de cada um dos 50 estados dos Estados Unidos se reúnem para votar no candidato à presidência, o qual precisa de uma maioria simples de votos dos delegados para ganhar a indicação. Após esse processo, tem as eleições em que o vitorioso é quem obtiver mais delegados no colégio eleitoral, composto por 538 delegados. Esse colégio eleitoral foi estabelecido já em 1787 em sua Constituição, logo após a Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Havia uma preocupação de não criar um sistema que centralizasse muito poder em uma única pessoa. A população também era em grande parte analfabeta, e os líderes da época não acreditavam que pudesse escolher de forma lúcida os líderes do país. Além do fato de também nenhum país do mundo escolher os líderes pelo voto popular. Surgiu aí um meio termo, delegados eleitos pelo voto popular, e esses aí escolheriam o presidente dos Estados Unidos da América. Há diferentes tipos de delegados. Os democratas, os chamam de pledged, os comprometidos, ou unpledged, não comprometidos. Os republicanos os dividem entre bound, os vinculados, e unbound, não vinculados. Os comprometidos vinculados devem votar no candidato que venceu a primária em seu estado, pelo menos na primeira rodada de votação. Os candidatos demais são livres para votar no candidato de sua escolha pessoal. Na convenção dos democratas, os delegados não comprometidos só podem votar a partir da segunda rodada. Cada estado possui certo número de delegados no colégio eleitoral. Essa quantidade de delegados é proporcional à população dos estados. A Califórnia é o estado mais populoso do país e, por isso, possui o maior número de delegados, são 55. Depois vem o Texas, com 38, Nova York e Flórida, com 29, Vermont, por outro lado, tem apenas 3 delegados e assim vai. Historicamente, alguns estados costumam ter vitórias do Partido Democrata, a exemplo de New Hampshire, e outros do republicano, como Ohio. Há ainda os que não têm uma preferência clara e oscilam de acordo com as circunstâncias de cada eleição. São chamados swing states
que podem ser decisivos em eleições equilibradas, como, por exemplo, as eleições de 2020 e o que tem acontecido agora em 2024, que as pesquisas estão dando aí empate entre os candidatos predominantes. Alguns dos estados com esse perfil são Carolina do Norte e Pensilvânia, que geralmente é muito importante nas eleições deles. Há diferenças também na forma de votação de cada estado, já que alguns utilizam o sistema eletrônico de votação, enquanto outros ainda adotam as células de papel e até mesmo o voto pelo correio. Outra diferença, como já falei no início, é que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E como votam os delegados? A maioria dos estados obriga todos os delegados do colégio eleitoral a votar no candidato mais votado no estado. É a regra conhecida como winner takes all, o vencedor leva tudo. As únicas exceções são Maine e Nebraska, em que os votos do colégio eleitoral são distribuídos proporcionalmente à votação dos candidatos. A regra de destinar 100% dos votos do colégio eleitoral ao candidato mais votado nos estados também dá brecha para que um candidato com menos votos populares no total ainda tenha a chance de ganhar a disputa. O sistema do colégio eleitoral já permitiu que, ao longo da história dos Estados Unidos, 4 presidentes com votação popular menor que o adversário vencesse a eleição. O primeiro foi John Quincy Adams, em 1824, contra Andrew Jackson. Em 2000, o candidato democrata Al Gore teve cerca de 500 mil de votos a mais que seu adversário, George W. Bush, mas não foi eleito porque terminou com 266 votos no colégio eleitoral contra 271 de Bush. Em 2016, esse fenômeno voltou a ocorrer. Donald Trump, candidato do Partido Republicano, nesse ano de 2016, venceu a votação no colégio eleitoral com 290 votos, mas sua concorrente rival, a democrata Hillary Clinton, mulher do ex-presidente Bill Clinton, venceu no voto popular, porém teve apenas 228 votos no colégio eleitoral. Em caso de empate, a Câmara dos Deputados decide quem será o presidente. Uma curiosidade é que o primeiro empate aconteceu em 1800. Até essa data, inclusive, o vice-presidente era o candidato que ficasse em segundo lugar nas eleições. O vencedor das eleições desse ano nos Estados Unidos tem posse prevista para 20 de janeiro de 2025. O mandato é de 4 anos e vai até janeiro de 2029 e com direito a apenas uma única reeleição. Esse é o episódio de hoje. Até a próxima, pessoal, aqui nas Pitadas de História.